Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando todos. Muito impactado com a palavra que nós tivemos hoje de manhã, com todas as palavras, mas creio que Deus falou muito ao meu coração e de todos nós. Eu vou falar, o tema que está proposto é falar um pouco sobre necessidade de amigos, considerando a nossa humanidade, nossas fraquezas, essa necessidade de relacionamento. Eu creio que dá até um pouco de sequência do que o Arlindo falou hoje de manhã. Mas antes de começar, gostaria de tomar uns 5 minutos para fazer uma breve explicação aqui, o que eu faço, o que eu sou, porque eu creio que vai ficar mais fácil entender a mensagem e principalmente a conclusão da mensagem, né? Daqui menos de 20 dias eu vou fazer 70 anos. Eu não estou falando isso para ganhar presente, para coisas desse tipo, mas existe uma experiência na minha vida muito particular, cada um tem experiências diferentes com Deus, né? Mas, normalmente, Deus dá um ciclo novo, em termos ministerial, na minha vida, quando eu faço anos redondos, não é? Então, quando eu fiz 60 anos, quer dizer, há 10 anos atrás, exatamente, eu comecei a sentir que Deus estava secando o meu ministério pastoral. Como eu estou dizendo, são experiências pessoais, né? Ela não vale para ser estendida para a maioria. E eu estava assim, há quase 20 anos à frente de uma comunidade que nós chamávamos CCC, e, de repente, eu comecei a perder o entusiasmo e achar muitos defeitos em mim mesmo, não me sentia mais apto para continuar, e acabei reunindo com os irmãos, conversando, e eu abri mão daquilo que nós chamávamos de pastor sênior de uma comunidade. E, então, eu entendi que estava, com 60 anos, eu tenho atividades profissionais, nunca fui pastor período integral, muito pelo contrário, mais pastor de final de semana, né? Trabalhando a semana toda, fiz minha carreira na USP, agora estou na PUC em São Paulo, e então eu achei que estava bom, já tinha dado a minha parte, né? Aí tinha uma senhora que estava me procurando, ela queria começar um ponto de evangelismo no bairro. Eu nem conhecia bem essa mulher, mas ela começou a me procurar. Ela falou: olha, Deus mandou que eu viesse falar com você, você vai ser minha cobertura. Eu falei: irmã, estou parando, estou terminando aqui a minha carreira, né? Mas ela insistiu tanto que eu falei: bom, um ponto de evangelismo, né, uma coisa boa, então tá bom. Foi lá, marcamos num bairro lá, e no dia que foi inaugurado esse ponto de evangelismo, que ela tem até hoje, uma senhora idosa, então eu estava assim, ministrando uma palavra, havia pouca gente, e de repente, no meio da mensagem, entra uma mulher que a gente chama aquela sapatinho de fogo, né? Então ela veio pulando lá, falei: caramba, no meio da mensagem, que falta de educação, né? E pensei comigo mesmo, né? Mas tive que interromper o que eu estava falando. Aí ela disse: olha, o senhor manda te dizer que na minha obra não há aposentadoria. Eu falei: então deve ser do senhor mesmo esse negócio. E ela, Deus usou a vida dela para descrever exatamente como seria meu ministério daí para frente, que eu nem imaginava o que seria daí para frente. Mas aonde eu ia pisar, países diferentes que eu ia pisar. A mulher teve assim, uma revelação da minha vida que eu fiquei impressionado. E realmente, esses 10 anos, a gente tem trabalhado nesse Ministério da Reconciliação, Unidade do Corpo de Cristo, né? E minha vida mudou radicalmente em função dessa nova atividade que eu passei a ter. Não sabia bem o que era isso, mas acabei viajando para muitos lugares, conhecendo outros grupos, aprendendo um pouco sobre a unidade do corpo de Cristo. Mas, antes disso, eu comecei a trabalhar um pouco na obra, assim,
como um obreiro, vamos admitir, com exatamente 30 anos. E com 30 anos eu comecei a trabalhar com alguns grupos pequenos. E já praticamente 5, 6 anos trabalhando assim, Deus deu a oportunidade de ter começado uma obra que chama Cristo Salva. E exatamente quando eu tinha 40 anos, Deus me tirou dessa obra de uma maneira assim, brusca. Na oportunidade, a universidade ofereceu uma bolsa para fazer pós-doutoramento nos Estados Unidos, e eu senti que Deus queria me levar. Eu passei para um outro pastor, a igreja, e esse pastor está até hoje. Hoje é uma igreja enorme, apesar de estar num município pequeno chamado Itupeva, mas somando todos os membros dessa igreja, tem aproximadamente 5.000 membros. E ela dá, assim, tipo assim, mais de 10% da população da cidade frequenta essa igreja. E realmente, nessa época, eu entendia, e mais para frente, tudo isso foi ficando claro para mim, que eu tinha assim um ministério de Pedro, né, que quando Jesus chegou para Pedro, ele estava lançando redes. E quando Jesus chegou até João, João estava consertando redes. Então eu entendi que isso tinha significado para a minha vida. Então esses 10 anos, eu acabei trabalhando assim no evangelismo, e Deus colocou uma pessoa para dar continuidade, que era muito mais evangelista, muito mais gerentão de igreja. Ele conseguiu organizar, porque não é fácil, uma igreja grande. E aí eu fui para os Estados Unidos e fiquei 2 anos, que eu chamo de deserto espiritual, que é um período que Deus queria falar comigo, mas deserto espiritual. 2 anos maravilhosos. Morar nos Estados Unidos, para mim, foi muita bênção. Conheci o país inteiro e viajei muito, né, fazendo o curso que tinha para fazer, com bolsa, tudo. E aí eu percebi que, então, o Senhor estava me levando mais para esse ministério de João, que era um ministério de consertar redes, de trabalhar com, vamos pegar o sentido de rede, né, como igreja, como corpo. Então, o ministério de João foi muito voltado para isso, né? A gente pega as cartas de João, a ênfase que ele dá para o amor, para relacionamento, para a unidade, é algo muito forte. Então, aí, logo em seguida, nós começamos com um grupo pequeno e começamos, então, esse trabalho em que o Haroldo começou conosco, um trabalho em que, no dia da inauguração, havia 11 denominações diferentes, de pessoas desigrejadas, pessoas que estavam sem ter assim, uma atividade, sem estar sendo alimentada por igrejas, né? E a gente começou a trabalhar nesse processo. Ela não foi uma ênfase evangelística, embora isso acontecesse. Deus levantava evangelistas e várias pessoas, mas a nossa ênfase não era isso. E exatamente essa comunidade é que fez a proposta assim, de unidade. Nós somos 4 unidades, né, 4 comunidades juntas. Então foi, na época, estávamos à frente, eu, o Paulo Manzini, que está aqui com a gente, e o pastor Galdino, e nós, então, entendemos que Deus estava querendo nos levar para unir com outras comunidades. E aí nós trabalhamos, então, nessa unidade, e hoje nós somos, né, uma comunidade em que tivemos, assim, a graça do Senhor de ter uma unidade, uma harmonia, né? A princípio eram 12 pastores, 12 presbíteros, de maneira geral. Não foi um processo simples, mas Deus foi nos dando graça, e hoje nós estamos trabalhando nessa ênfase. Bom, então isso daqui a pouco vai fazer significado para vocês, tá? Estou só colocando para ajudar um pouquinho o que nós vamos colocar para frente. Bem, eu entendo, e para a gente dar um pouco de base aí, na própria pessoa de Jesus Cristo,
e é uma pergunta que eu me fazia e gradativamente fui entendendo, por que Jesus se autodenominava Filho do Homem e Filho de Deus, né? E aparentemente, eu não sei o que é mais importante, se é filho de Deus ou filho de homem, né? Mas a gente sabe que a natureza dele 100% Deus, 100% homem, mas não é muito complicado entender isso, porque como homem, ele veio para vencer o diabo, para desfazer as obras do diabo, a gente sabe disso. E então, parece que Jesus valoriza bastante essa situação dele ser filho do homem, né? Eu até gostaria de estar pegando aqui com vocês uma passagem, eu vou pegar várias passagens, mas algumas eu gostaria de ler em conjunto. João, o livro de João, deixa eu ver aqui. Livro de João, capítulo, acho que é capítulo 1 mesmo, justamente essa passagem que eu queria ler, eu acabei não anotando aqui, mas ela é bastante conhecida. Quando há aquele diálogo de Jesus com Natanael. Desculpa aí a falha aí. Alguém aqui, 47, né? 1:47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Felipe chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja que Jesus tem aqui uma postura, né, de estar valorizando. O próprio Natanael chamou Filho de Deus, mas ele termina concluindo como Filho do Homem, né? Então, essas duas naturezas de Jesus é interessante, e eu quero estar falando assim um pouco sobre sentimentos, sobre humanidade, porque a gente vai entender que Jesus teve necessidade de relacionamentos, de amigos, né? Considerando a natureza dele de filho do homem, um homem perfeito, sem pecado, venceu o diabo. Nós sabemos que essa era a missão dele, entre outras coisas, evidentemente, mas principalmente esse aspecto. Então, eu peguei 3 passagens aqui para a gente estar iniciando sobre esse sentimento humano, né, que nós temos, e todos nós precisamos trabalhar com ele, essa necessidade de relacionamento, de amigos. Então, uma das passagens que eu peguei, são passagens assim também bastante conhecidas, né? Passagem, na verdade, sobre os amigos dele, Lázaro, Marta e Maria. É interessante, e aqui está Mateus 8, 19 e 20, esse eu anotei. Eu vou lendo assim, porque eu tenho anotado aqui no meu papel, e se você quiser acompanhar, tudo bem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse, estou lendo Mateus 8, 19, mestre, seguir-te-ei onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É interessante a gente ouvir uma declaração dessa, né? Ele sendo o criador de todas as coisas foram criadas por ele e para ele, o Senhor de tudo, de todas as coisas criadas, né? De repente, ele está dizendo que ele não tinha residência fixa, né? De maneira geral, a gente entende desse jeito.
mas é algo assim pesado a gente olhar para Deus passando por circunstâncias como essa. Mas realmente essa era a opção dele, né? Mas ele tinha necessidade de família, ele tinha necessidade de relacionamento, de casa, de lar, como nós conhecemos, né? E isso é manifestado em algumas passagens, e uma delas, que ele vai para Jerusalém, que ele escolhe voluntariamente ir para Betânia, porque em Betânia ele tinha uma família, amigos, e ele tinha essa necessidade de ter esse tipo de relacionamento. E é interessante que em Lucas 24:50, ele mostra que a ascensão de Jesus, o local que Jesus escolheu para a ascensão dele foi Betânia, né? Lucas 24:50. Eu fico imaginando que de lá foi a última bênção que ele deu, né? Antes dele subir aos céus, ele abençoou. Então, ele estendeu as mãos e abençoou e subiu aos céus. Então, eu fico imaginando que ele escolheu um local assim, na minha simplicidade de ver os fatos, tá? Porque realmente aquilo tinha um significado para ele, um significado de amigos, de família, né? Um outro momento que fica muito claro, a necessidade que Jesus tinha de comunhão, de relacionamento, olhando o lado humano dele, claro que o lado divino também, mas a gente percebe aqui, como filho do homem, como ele agia, né? Uma outra passagem que eu escolhi aqui, essa passagem também bastante conhecida, Mateus 26:36, no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja, ele escolheu os 3, vamos chamar, principais amigos dos discípulos dele, e pediu para vigiar, para estar com ele. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Veja, o texto diz, e outros textos, outros evangelhos que falam sobre isso, que ele foi por 3 vezes orar, e nas 3 vezes que ele voltou, encontrou os discípulos dormindo, os 3, né? A gente observa nesse texto que Jesus vai passar por uma tentação, a maior de todas, né? No sentido dele dizer não ao Pai no pedido de beber daquele cálice de sofrimento que ele ia passar. Então, era um momento assim crucial, o momento mais difícil para Jesus, né? Porque é aqui que ele define que ele vai mesmo para a cruz, né? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, é um momento, Lutero disse que nenhum homem sentiu tanto medo da morte como Jesus. E esse texto do Getsemane descreve, né, até Lucas colocando que ele suava como gotas de sangue e que um anjo veio confortá-lo, né? Então, esse momento, Jesus queria a solidariedade dos seus amigos, dos seus 3 principais amigos. Ele precisava naquele momento. É interessante isso, né? Ele vai passar por uma situação de fraqueza. Ele seria muito abatido nesse momento. Então, ele pede assim: vigiem comigo, fiquem comigo. Ele está pedindo, parece assim meio desesperadamente: ajude-me a vencer a tentação de não dizer não para Deus. Quer dizer, era uma decisão dele, mas parece que se os amigos estivessem com ele naquele momento, não dormissem, poderia amenizar talvez aquele tipo de sofrimento, alguma coisa poderia ser diferente. Ele está contemplando os amigos com ele, né? Então a gente observa que aqui o lado humano, a humanidade de Jesus, necessitando disso, né? E um outro texto também que eu acho muito forte, eu peguei 3, tem outros textos, né? Está em Lucas 22:28, que diz assim: vós sois, olha que coisa preciosa, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações.
falando para os discípulos: vós sois os que têm permanecido. Outra versão diz: vocês têm estado comigo nos meus sofrimentos. Assim como o meu Pai confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então é interessante que Jesus faz essa declaração no momento, é claro que não é isso, mas como se fosse assim um agradecimento que ele está fazendo para aqueles discípulos que realmente permaneceram com ele nesse momento de angústia. É como se fosse uma recompensa. Veja, eu estou assim, dando um sentido mais didático, não tão teológico, mas de qualquer maneira, olha, vocês vão reinar comigo. Vocês ficaram comigo, vocês vão reinar comigo. Esse é um aspecto muito importante, a gente entender como nós precisamos de pessoas, de amigos, de irmãos, que esteja assim sendo solidário com aquilo que nós estamos fazendo. Eu tenho 3 irmãs que oram por mim constantemente, em função principalmente desse trabalho que a gente faz para a unidade. E hoje, poderia até mostrar para vocês, tem uma irmã que já faz alguns anos que ela ora por mim, e agora com o WhatsApp, todos os dias às 4 da manhã, ela manda um recadinho, aquela figurinha da pessoa ajoelhada, que ela está orando por mim às 4 da manhã. Ela levanta e ela ora por mim. Eu conheci com a minha esposa, num consultório médico, uma senhora simples aqui de Itu, aqui perto, uma feirante. E nós começamos a conversar no consultório médico, e a gente percebeu que Deus proporcionou aquele encontro, porque ela assim, é uma mulher que sofria e sofre bastante pela divisão do corpo de Cristo. Então, ela começou a falar coisas assim para mim, que é como se ela me conhecesse há muito tempo, ela tem sido assim uma bênção na minha vida. E essa mulher tem noites que ela ora a noite toda. E ela diz que eu sou o alvo principal. Ela tem 2 filhas, ela tem parentes, mas sempre eu sou o alvo principal da oração. E Deus tem usado, depois no final quero falar alguma coisa sobre isso, para trazer revelações, palavras, que eu preciso, um momento assim que me dá um desânimo. Que esse ministério trabalhando na unidade, a gente sente muito sozinho. As pessoas parecem que não se ajustaram a essa proposta ainda da oração de Jesus, em João 17. Então, eu me sinto, às vezes como uma montanha-russa, às vezes estou lá em cima animada, às vezes estou lá embaixo, e coisas desse tipo. E aí eu ligo para ela, ou ela, já no momento que eu estou em crise, ela já liga para mim, porque ela está sabendo. Enfim, é uma pessoa preciosa. Tem uma terceira irmã, que é do sertão nordestino, ela chama Terezinha, e mora numa cidade chamada Santa Terezinha, em Pernambuco. E essa mulher, ela não só intercede por mim, nós temos uma história juntos, assim, em termos ministerial, como também, dependendo do problema, ela convoca a igreja. Tem aqueles grupos de mulheres lá que se reúnem 2, 3 vezes por semana. Ela convoca extraordinariamente todas aquelas irmãs para interceder pela minha vida, por esse ministério que a gente está. Eu fico imaginando que essas irmãs vão ter um galardão muito maior do que se um dia eu tiver algum galardão no reino de Deus. Tenho certeza disso. Elas trabalham assim no oculto, ninguém sabe, mas eu sou sustentado por essas orações. Então, quando Jesus fala, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, eu fico, como é precioso isso. Eu começo a entender isso, que são pessoas que sofrem junto. Eu tenho liberdade assim para abrir o coração com elas, e isso realmente me deixa bastante feliz. Mas falar de Jesus é uma coisa assim, ele é unigênito, é único,
Mas eu queria falar um pouco nessa área de Paulo. As necessidades de Paulo, como ele teve necessidade de amigos, né? A gente olha para ele aí como um super-homem, mas Paulo foi um homem com muita intimidade com Deus, todos nós sabemos disso, né? Mas ele tinha uma necessidade intensa de amigos. Vou mostrar em algumas passagens, né? Apesar dessa comunhão que ele tinha com Deus, ele tem momentos de crises, e nesses momentos de crise ele revela a sua humanidade. Eu peguei aqui algumas passagens, na verdade eu peguei 5, mas eu vou falar da 5ª, tá? As demais vou praticamente mais ler, tá? Se vocês quiserem acompanhar comigo, em 2 Coríntios, Paulo é um local que é uma carta que ele abre bastante o coração, né? 2ª carta aos Coríntios, já no capítulo 1, no verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis da natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha, o termo desesperar é um termo muito forte, né? Paulo usar esse termo, né? A tribulação foi tanta que nós não tínhamos esperança de escapar com vida. Desesperar significa isso, né? Desanimar, perder a fé em algo, no propósito que ele tinha. Então a gente vê, né, que o homem cheio do Espírito Santo teve essas lutas. Depois, um pouquinho mais à frente, na 2ª carta aos Coríntios também, capítulo 2, verso 12, ele renuncia a uma oportunidade que Deus lhe deu para pregar o Evangelho, porque ele não encontrou um amigo lá. Veja que interessante. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, não teve descanso no espírito dele, porque não encontrei o meu irmão Tito, e por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Meu Deus, Deus abriu uma porta para ele, porque ele não encontrou um amigo, ele foi embora. Veja, é importante a gente ver esse lado do homem, né? Como nós somos, e nós devemos entender que a graça que Paulo tinha, eu imagino, né, comparada com a nossa, embora Deus dá em abundância para todos, né, e ele ter que abortar um projeto que Deus abriu para ele, porque ele não encontrou o amigo dele naquele momento. Depois ainda, em 2 Coríntios capítulo 7, no momento de tribulação e temor, né, aí, veja, ele vai encontrar o amigo, porque, 2 Coríntios 7, 5, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, quer dizer, medo. O apóstolo de Deus também sente medo no nosso coração, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha que coisa preciosa a gente ver isso, né? A graça de Deus, o Haroldo disse isso na mensagem dele, ela pode, e normalmente acontece, operar através da vida de um irmão. Não é uma coisa assim, às vezes, direta, como nós gostaríamos, não é? Então, e veja que interessante. Então, Tito chegou e confortou, animou, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-se-nos à vossa saudade, e o vosso pranto, e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então, Paulo está dizendo, puxa, Tito trouxe uma notícia tão maravilhosa, que bom que vocês sentem saudade de mim. O homem de Deus precisa isso. Isso é relevante para as nossas vidas. Veja, tudo isso animou o ministério dele, né? Depois, uma outra passagem, eu acho essa daqui muito forte, está em Filipenses 2, 27.
Diz assim, Filipenses 2:27, com efeito, ele está falando de Epafrodito, com efeito adoeceu mortalmente, né, Epafrodito. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Mas se você for pesquisar um pouco aí, pelas literaturas, tristeza sobre tristeza é que leva a pessoa à depressão. Então Paulo está dizendo, olha, se Deus tirasse Epafrodito, eu poderia entrar em depressão. Mas Deus teve misericórdia de mim, teve misericórdia dele. Veja, essa é a humanidade que nós precisamos estar entendendo, que nós temos assim distúrbio emocional forte, né? E precisamos de amigos, precisamos de pessoas, e Paulo não nega isso. Agora, o quinto que eu gostaria de estar trabalhando um pouco mais com vocês, está em 2 Timóteo 4, 6, 22. Por que eu escolhi essa passagem para a gente trabalhar um pouco mais? Porque aqui são as últimas palavras de Paulo. Ele vai expressar a humanidade dele nas últimas palavras. Eu creio que isso é muito bom, tem feito diferença para a minha vida, né? Quando às vezes a gente acha que precisamos nos olhar como super-homem, como valentes, como pessoas que suportam tudo, né? E então Paulo vai mostrar que no seu final de vida, como os sentimentos dele estavam aguçados. Ele vai mostrar necessidades de amigo, ele vai mostrar as frustrações dele, os desapontamentos dele. É muito importante esse texto. Aqui, nesse momento, Paulo estava preso numa solitária, já velho, né? No final da vida. Quem viu aquele filme Apóstolo Paulo, que é muito bom, dá para a gente ter uma ideia, porque é mais ou menos ali que passa esse texto de 2 Timóteo. É mais ou menos, não, é ali mesmo que passa a ideia, claro, do diretor do filme, né? E Paulo estava prevendo a morte dele, proferindo suas últimas palavras. Era uma espécie de prisão domiciliar que ele estava, né? Os guardas romanos se revezavam, e ele falava com Deus daquele lugar. Mas ele estava tipo uma masmorra, um lugar úmido, né? Tipo uma solitária, e era visitado esporadicamente por pessoas, e nesse ambiente que ele vai proferir as últimas palavras dele, e é muito importante a gente entender isso. E nesse texto a gente vai ver que nós não estamos livres do sofrimento. Sendo humanos, não é necessário a gente esconder esse sofrimento atrás do travesseiro. Nós precisamos de ter pessoas para compartilhar esses sofrimentos que nós temos. E aí a graça de Deus vai operar. Paulo, como eu disse, ele se sente abandonado nesse texto, nós vamos ler, ele se sente abandonado, se sente traído, se sente amargurado, se sente desprezado, vazio, apesar da comunhão que ele tem com Deus, apesar dele ter feito a obra, né, acabado a carreira, como ele mesmo disse, apesar da comunhão que ele tinha, ele foi levado ao terceiro céu, teve visão de anjos, encontro especial com Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, ele curava, ele ressuscitava mortos no nome de Jesus. Paulo declara vários momentos de crise na vida dele. Difícil a gente imaginar chegar assim no perfil dele, né? E a gente vai ver que a graça de Deus, ela não nos faz impermeável à dor. Nós temos dor, nós não somos pedra. E que a graça de Deus, através desse texto, a gente vai aprender que ela nos fortalece na nossa fraqueza. Quem está muito forte não precisa da graça de Deus, mas os fracos precisam, e a Bíblia ensina isso, né? Que a graça de Deus supre coisas que nós precisamos. Então vamos ler esse texto, e eu quero assim explorar um pouquinho. O apóstolo, então, começa no versículo
9, a gente poderia ler o verso 8, os versos anteriores, mas vamos começar do 9. Ele diz para Timóteo: procura vir ter depressa. É interessante, se você for pensar, um homem de cabelos brancos pede para um garotão: vem depressa comigo, eu estou precisando de você. E o texto vai mostrar muito claro isso. Agora veja algumas decepções dele. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Quero que esse verso 11 aqui, vocês gravem bem, que a gente pode explorar um pouco. Somente Lucas está comigo. Eu parto do pressuposto que a graça de Deus sempre nos dá um Lucas. Aquela pessoa que vai estar conosco nas últimas consequências. E não pense que essa pessoa é nossa esposa ou nosso marido. É uma pessoa que Deus prepara. Pode até ser, mas é uma pessoa que Deus prepara. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois-me. É útil para o ministério. Aquele cara que ele rejeitou lá em Atos 13. Em Atos 15, na segunda viagem missionária, não quero mais ele comigo. Traga esse cara. Veja como as coisas mudam, né? E os relacionamentos são importantes. No verso 12: quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Presta atenção para esses detalhes, o que ele está pedindo aqui. Agora veja no verso 14: Alexandre Latoeiro, né? Em algumas versões diz traidor e outras expressões. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Veja o verso 16, irmãos. Aqui ele está falando da igreja. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Esse é o apóstolo Paulo falando: todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Veja, é importante a gente ver realmente essa humanidade, esses sentimentos do homem, não é? Que nós não somos diferentes disso. Mas o Senhor, e aqui vem um versículo só falando sobre a graça, depois eu queria explorar um pouco isso. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. No verso 18 também ele fala da graça. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda a Prisca, Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos, a todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Então aqui a gente vê os últimos dias dele, ele falando nomes, pessoas, né? Algumas relevantes, outras decepcionaram, mas ele trata, assim como Jesus, né? Parece que escolheu aquele local dos amigos, no último momento, Paulo está tratando aqui. Então, eu gostaria assim de fazer uma rápida análise de cada nome que é tratado aqui, não
no final, mas aqui alguns mais importantes, já fiz alguma referência, né? Mas quando Paulo fala para Timóteo vir depressa, ele está precisando de amizade, está precisando de carinho, de calor humano. E a gente tem que entender que amigos são provisão de Deus para nos amparar nesse momento. A gente, muitas vezes, gosta de romantizar, sublimar. Não, Deus é suficiente para mim. Deus vai fazer isso. Mas a gente vai encontrar na vida de Paulo que ele tinha Deus, creio como nenhum de nós talvez temos. Mas ele precisava de amigos, e nos amigos é a provisão de Deus. Então não vamos sublimar, nós precisamos uns dos outros. E isso, a graça de Deus flui nesse momento. Veja, se você for pensar, e isso é muito importante, um homem maduro com um menino ainda imaturo, não é? A graça de Deus não tem essa idade, essas faixas etárias, né? Deus pode estar levantando pessoas que são muito diferentes de nós, idades totalmente diferentes. E eu creio assim, a humildade de Paulo, né? Reconhecer num discípulo, num aprendiz, você me é importante demais, eu preciso de você. Vem depressa. Então é uma coisa assim interessante a gente ouvir isso, que solidão leva às tentações. A gente vê aí pessoas depressivas, suicídios, né? Mas se você entrar no histórico, houve uma solidão por trás disso. E é exatamente isso que nós temos que entender, que amigos são provisão de Deus. E veja que eu não estou chamando meramente de irmãos, estou chamando de amigos. Então, Paulo precisou aí desse irmão. Marcos, nós já falamos, né? Paulo teve uma desavença, inclusive com Barnabé, uma contenda mesmo, né? Em função de Paulo, sua viagem missionária. Mas Paulo fala, traz ele. Ele é muito útil para o meu ministério. Não sei se ele ia ter mais ministério, ou que tipo de ministério. Mas isso significa que existem irmãos que pisam na bola. Marcos pisou na bola. Paulo também errou, não é? Mas essas pessoas não são descartáveis por causa disso. Naquele momento, não foi assim o melhor. Mas são pessoas assim que, em outros momentos, vão ser muito úteis para a gente. Isso é bom a gente aprender, porque nós temos uma facilidade de fazer classificação, julgamento, né, para certas pessoas. Essa pessoa pisou comigo e não agiu bem comigo, e a gente descarta. A minha esposa diz isso, que ela tem dificuldade, né, de pessoas que pisam na bola, depois de trazê-la de volta no coração, né, porque em primeiro lugar você teria que trazer no coração de volta. Eu sei que é uma luta nesse sentido, mas nós temos que aprender que Deus vai levantar pessoas, amigos, que uma vez pisaram na bola com a gente. Não desclassifique essa pessoa, né? A graça de Deus é possível fazer isso. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Quanto Demas amou mais o mundo. Ele fez uma opção contrária à nossa vontade, Paulo diz, né? Isso trouxe tristeza. Veja, imagina, Demas fazia parte da equipe evangelística de Paulo. Ele via tudo, ele aprendeu tudo. E de repente esse cara, por qualquer motivo bobo, abandona o cristianismo, né? E vai para o mundo. E a gente tem uma tendência, Paulo aqui, ele expressa tristeza, porque às vezes você investe numa pessoa, trabalha com aquela pessoa, e de repente essa pessoa, né, por qualquer bobagem, por qualquer motivo banal, e isso nos traz um sentimento de derrota. Nós investimos tanto numa pessoa, e por uma causa banal, por uma tentação enganosa, nos abandona. Esse tipo de coisa ocorre no nosso ministério. Mas
a gente tem que entender que nós não devemos carregar culpa. A obra é do Espírito Santo, não é nossa, não é? Mas isso eu tenho visto assim muitas decepções. Tem uma irmã lá na nossa igreja, esses dias ela estava me procurando aí para contar os problemas dela, né? E eu sempre tenho problemas. Ela não tem marido, perdeu uma filha com 26 anos e realmente isso abalou a vida dela. Mas é talvez a maior evangelista da nossa igreja, aquela pessoa que vai em todo lugar e leva a palavra, encontra. Esses dias ela foi numa festa de casamento em Goiás, então ela estava contando que Deus deu uma oportunidade, sabe, aonde ela for, ela vai evangelizar. Então a tristeza dela é que um filho, né, o único filho que sobrou com ela atualmente, e ela tem investido nesse menino, esse menino chegou a participar até do louvor, de repente ele foi seduzido por uma mulher separada, com 2 filhos, que ficou encantado, largou a casa dele, foi morar com essa mulher. Então, eu fico imaginando como dói. E quando estou falando de coração de mãe, eu também estou falando de coração de pastor. Né? Porque essas coisas acontecem, filhos espirituais. Né? De repente, nos abandona, sem dar satisfação, e cortando ainda o relacionamento com a mãe, porque a mãe falou, olha, diante da palavra de Deus, o que você está fazendo é errado. Ela não tem nada contra a mulher, mas é errado. Então, esses fatos assim de Demas acontecem nas nossas vidas. E isso, veja, é muito importante. O que Paulo está falando? Ele está falando para Timóteo, a carta é para Timóteo. Então ele está contando. Nós precisamos contar, nós precisamos ter amigos para partilhar essas coisas. Então essa irmã, ela vem assim conversar com a gente, às vezes eu faço com ela o que o Abinério falou ontem que fez com aquele casal. Choramos juntos, não tenho o que falar. Mas eu vejo que o fato de chorar juntos, de falar, dela ter pessoas assim que entendem isso se torna a dor um pouquinho menor. Então essa é a necessidade de amigos, né? Aí tem Crescente, Tito e Tíquico. Parece, num certo momento, que Deus tira o melhor parceiro de Paulo, que é Tito. Num certo momento, a gente viu lá em 2 Coríntios, que ele não podia fazer a obra sem Tito. Mas o ministério traz essas surpresas para a gente. De repente, nós temos um parceiro tão especial, pessoas tão assim, que nos preenche, que nos completa, e Deus tira para levar para outro local. Essas coisas abalam a gente, mas nós precisamos ter amigos. Se nós temos amigos, nós vamos conversar. Sabe, a graça de Deus vai operando nesse processo. Eu tenho 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres, né? E quando nós começamos a unidade, veja, uma coisa era quando nós estávamos assim, eu estava à frente, o Arnaldo, que é o filho mais velho, ele está nos Estados Unidos já há 4 anos, mas ele vai voltar esse final de ano para o Brasil. Ele já era pastor, então a gente estava trabalhando assim, no ministério meio como família, aquilo que o Ângelo falou de nepotismo. A gente estava lá, todo mundo, né? E o Natan, eles têm 10 anos de diferença. O Arnaldo faz 40 anos esse ano, e o Natan faz 30. Eu faço 70, então a gente aproveita para fazer uma festa aí de aniversário, assim, reunindo todo mundo, né? Então, quando o Arnaldo foi embora, ele evidentemente, quando a gente estava à frente do trabalho, ele tinha aquela flexibilidade de expandir o seu ministério, né? E quando nós fizemos a unidade, evidentemente todos perderam a liberdade. Isso é um preço alto que a gente paga na unidade.
E também ele profissionalmente estava interessado, passar um tempo nos Estados Unidos, ele acabou indo, e a saída dele foi um choque, mas não foi tanta assim, né? Agora, o Natan estava participando do Ministério do Louvor, ele era líder do Ministério do Louvor. Eu valorizava isso porque minha esposa sempre foi, no nosso nepotismo, ela foi a líder de louvor, né, em todo momento, e eu comecei o ministério com ela, começamos as igrejas, que nós começamos sempre com ela, e de repente ela sentiu que era tempo de parar, e aí veio o Natan, e o Natan é muito intenso nos sentimentos, né? E ele, todo louvor assim, ele meio que se ajoelhava e chorava, e Deus operava na vida dele, né? De repente, ele estava já morando em São Paulo, e a esposa dele ficou grávida, falou, pai, agora eu vou acabar ficando aqui em São Paulo, numa igreja aqui, porque fica difícil, né? Grávida, depois vem a criança, ir para Jundiaí, e trabalhar, e fazer os ensaios, essas coisas todas, né? E eu achei normal isso daí, e foi muito bom, porque tanto o Arnaldo quanto o Natan, eles foram em igrejas assim muito fortes, no sentido de bem estruturadas, igrejas que crescem, e isso fez muito bem para eles, porque talvez eles estavam assim, com uma aprendizagem minha, especificamente, e com algumas falhas, muitas falhas, sem dúvida, né? Mas, irmãos, se teve coisa que eu briguei com Deus, foi porque Ele tirou Natan perto de mim. Eu sinto vontade de chorar quando eu falo isso. Eu briguei com Deus. Eu falei, eu não aceito isso. Um dia eu estava na igreja e não tinha ninguém da minha família. Eu falei, Senhor, esse é o preço da unidade. Eu tive que perder todos por causa da unidade. Eu estou contando isso assim para sentir um pouco o coração de Paulo e para sentir um pouco dos nossos corações. E à medida que eu ia da igreja, e aqueles hinos que ele dirigia, cantava, nossa, eu entrava num choro, numa crise. E um dia eu estava numa crise muito forte, e essa crise passou, porque eu pedi para ele orar e me liberar, porque eu vi que era um laço de alma também, né? Uma coisa assim que eu precisava de libertação. Mas um dia eu estava chorando, e aí eu senti alguém bater assim em mim, falou, vô, é um neto que está com 13, 14 anos, né? Eu vim te avisar que nós estamos aqui. Ele foi dar o recadinho, porque eles chegaram meio atrasado, né? E eu, às vezes reclamo, a minha filha é a única que ficou na igreja, né? Porque todos os meus filhos estão fora. E então ele foi avisar que eles tinham chegado, mas para mim foi o recado de Deus. Ele falou, olha, eu estou provendo outro. E esse menino, ele já está indo numa igreja com 13, 14 anos, não está na nossa, porque a nossa igreja, em função de... Nós temos muito talentos, lá tem talentos vazando por tudo quanto é lado, né? Então, ele acabou indo numa igreja de um parente também, sem problemas, né? Parente do pai dele. E ele já está assim, num embalo no louvor, assim, com uma graça, tocando instrumentos, né? Então, eu vejo que isso é a graça de Deus, né? A graça de Deus agindo. Agora, o que eu entendo em todas essas coisas? Que nós temos que falar, nós temos que compartilhar essas dores que nós temos. Isso faz parte do nosso sentimento. Nós precisamos de ajuda um do outro, né? Então, lembra sempre que Paulo, ele está confessando para alguém, essa carta se tornou pública. Porque o Espírito Santo quis que se tornasse pública, mas poderia não ter se tornado, é uma coisa particular. Então, Paulo tinha necessidade de contar isso. Agora, uma das palavras mais fortes, não a mais forte, é Alexandre, né? O latoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque nos resistiu muito às nossas palavras. Veja, traidor, delator, Jesus teve, Paulo teve. Eu acho que nós não vamos estar livres disso, não.
isso vai acontecer. E Paulo diz que ele trouxe grandes prejuízos, né? Não sei se ele, como delatou até para os romanos, ou o que ele fez, mas foram grandes prejuízos que ele trouxe. Agora, é interessante a gente observar que, primeira coisa, que essas coisas, quando essas coisas acontecem, nós temos que estar conversando com pessoas, nós temos que estar tratando com irmãos de confiança. E muitas vezes, a gente olha para essa situação e a gente diz, nossa, eu não vou poder falar desse irmão, o que ele fez, né? Eu estou julgando. Mas veja que Paulo, ele poderia ter até alguma mágoa aqui, né? Às vezes pode até estar expressando alguma mágoa, mas é importante que a gente esteja alertando pessoas, que nós possamos aprender com a palavra de Deus, não no sentido de crucificar o quem traiu, coisas assim, mas essas coisas precisam ficar conhecidas, porque pessoas assim trazem grande mal. Eu estava com um pastor, que é uma espécie, é o meu consogro. Fiquei uns 3 dias, ele estava doente, ficou na minha casa, agora, final de semana passada. E ele tinha uma espécie de um discipulador. E esse homem começou a dar problemas. Então ele estava numa igreja, saiu, foi mandado embora. Depois estava numa outra, saiu. E como ele dependia do ministério, esse meu consogro, que era pastor de uma comunidade, trouxe esse homem para ficar com ele. Não, ele é meu discipulador. Ele destruiu a igreja. Uma coisa assim que ele continua ministrando. Eu creio que para todos os casos há arrependimento e Deus vai. Mas esse meu consogro não se levantou mais. Eu fico, às vezes, vendo de coisas assim que nós precisamos estar alerta e alertando. Eu acho que isso faz parte do ministério. Agora, queria falar um pouquinho aqui sobre Lucas. Eu tenho aprendido que na provisão de Deus, Ele sempre coloca um Lucas na nossa vida. Aquelas pessoas que sempre vão estar conosco. E muitas vezes nós não valorizamos, não confessamos, né? Paulo está confessando. Sabe que Lucas, ele era médico, né? Deixou praticamente a profissão dele e foi com Paulo em praticamente todas as viagens missionárias. Lucas estava junto, né? Escreve o livro de Atos, né? As primeiras atitudes. Normalmente, essa pessoa pode ser uma pessoa que não está em evidência. Lucas foi como um jornalista, não é? Anotando essas coisas. Mas que relevância que ele tem para Paulo no final de tudo isso. Eu vejo que Deus tem dado para a minha vida, e eu sei que Ele dá para todos nós, essas pessoas. Quando Deus deu essa direção da gente ir para os Estados Unidos, isso foi em 1989, que então eu estava com 40 anos, né? Então nós fomos morar numa cidadezinha lá no estado de Kansas, chamada Lawrence, que tinha uma universidade. Eu fiquei nessa universidade esse tempo todo. E na época, a minha irmã tinha acho que a filha dela estudava na escola cristã. E ela conheceu o Haroldo, né? E o Haroldo, ela contou para o Haroldo que eu estava nos Estados Unidos, em Kansas. E o Haroldo, então, já mandou uma carta para mim, eu não conhecia ainda, dizendo que estava havendo um avivamento em Kansas City, né? Na época, na Vineyard. E o Haroldo acabou indo para lá, não sei por que razão, mas nós fizemos lá ele foi até minha casa, onde eu morava, não conhecia o Haroldo. E eu comecei a entender que a gente estava construindo naquele momento uma amizade, que foi alguma coisa assim que Deus
foi encaixando as peças, sabe? Uma coisa assim que tão difícil de acontecer, né? E eu tenho sentido que o Haroldo tem sido um Lucas na minha vida, não que eu seja mais importante ou menos importante, mas é uma pessoa que eu tenho aberto meu coração, tenho conversado todas as crises, né? E ele não faz aquela cara de espanto aí, quem que pregou ontem. Ele vê com tanta naturalidade, porque sabe os meus problemas aí, né? E foi interessante, quando eu conheci o Haroldo, aí nós voltamos para o Brasil, e começamos a nos reunir, e o Haroldo falou assim, eu queria levar você a conhecer uma pessoa que está meio no deserto, e essa pessoa tem um potencial enorme, e eu queria assim, que você conhecesse. Aí adivinha na casa de quem ele me levou? Na casa do Paulo Manzini. Lembra disso aí, Paulo? E eu fui lá na casa do Paulo. Com o Paulo, assim, houve uma identificação tão forte, assim, já na primeira vez, assim, acho que foi amor à primeira vista, né, Paulo? Um negócio assim. Hã? E aí nós tivemos muitas parcerias, né? E aí a gente começou então o CCC, o Haroldo foi para Montemor. Então meu primeiro Lucas foi embora, mas aí veio outro Lucas, que foi o Paulo Manzini. E com o Paulo nós trabalhamos, nós ficamos, 10 anos praticamente, era um presbitério da nossa igreja, e todas as segundas-feiras nós jantávamos juntos, nos reuníamos para conversar assuntos sobre a igreja. Nós éramos na época 4 pastores, né? E depois, aí eu sei que Deus vai alternando. E agora eu estou com 2 Lucas. Agora não sei se alguém está precisando de um aí, eu posso compartilhar. Mas foi interessante que nesse período todo, a gente, às vezes o Haroldo não estava, o Paulo estava, às vezes o Paulo não estava, o Haroldo estava. Mas eu vejo que isso foi providência de Deus para a minha vida. Para que eu esteja de pé até agora, eu atribuo a esses 2 irmãos. Eles são preciosos demais para a minha vida. São conselheiros, são pessoas que eu tenho total liberdade. Ontem eu vim, voltei com o Paulo, nós viemos abrindo o coração, a gente tem aquela liberdade. Como é bom, irmãos, ter essas amizades, esses relacionamentos. Como nós precisamos disso. Agora, eu entendo que cada um de nós tem o Lucas. Pensa quem é seu Lucas. Tenta localizá-lo agora. E se proponha a falar para ele. Né? Dizer, quando Paulo fala só Lucas está comigo, ele tem uma posição assim de gratidão. Né? Está falando, tem um que aguentou as últimas consequências aqui comigo. E veja, e não foi um ministério assim pequeno, né? E não foi também de pouco tempo, foi algo assim bastante demorado, os relacionamentos deles, né? Agora, irmãos, homem de Deus também tem necessidades materiais. Paulo diz, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente pergaminhos. Queria dizer para vocês que homem de Deus também sente frio. Não é porque ele tem, e frio entenda assim em todos os sentidos, tá? Não só nesse lado de estação, de inverno, né? Mas, veja, nós evidenciamos, o fato de a gente ter necessidades, nós realçamos a nossa dependência de Deus e de amigos. É bom isso. Esse período que nós ficamos nos Estados Unidos, a cidade que nós fomos morar, uma cidade pequena, tinha 70 igrejas. E eu passei assim na frente de cada uma, e quando eu passei na frente da Assembly of God, Assembleia de Deus, eu senti o Espírito Santo falar, essa. Falei, Assembleia de Deus, Senhor. Não é? Que a gente tem uma ideia aqui no Brasil e nos Estados Unidos é totalmente diferente. Aqui também não tenho nada contra, mas alguns usos e costumes, tal, né? Irmãos, o que essa igreja fez para a gente, eles levavam cestas aqui seria uma cesta básica, né? Mas lá tem outro nome, eu não me lembro. E
Nossa, eu estava acostumado a dar, e de repente eu comecei a receber. Não só a parte material, mas também como o carinho dos irmãos, né? Pastor da igreja, um cara ocupado, ele me disponibilizou um tempo por semana para me ajudar no meu inglês. Então eu ia lá no escritório dele, sabe? Então, essas dependências faz bem para a gente. Faz a gente entender melhor o que é o corpo de Cristo. Faz a gente amar mais o corpo de Cristo. Não é errado ter isso. É importante a gente saber isso. Então, veja, aí os amigos são as providências de Deus. Então, Paulo poderia dizer assim, olha, né, nossa, o Senhor me aquece nesse inverno. Pegar a música do Roberto Carlos aí, né? O Senhor me aquece no inverno, eu não preciso de nada. Tem gente que é assim, ó Senhor, o Senhor. Mas a graça do Senhor se reflete através do nosso irmão, do nosso amigo. Tá? Vamos perder esses romantismos, né, que às vezes a gente tem coisas exageradas assim, eu vejo que tem muito. O Senhor me sustenta, o Senhor... Claro que é Deus, mas Ele usa pessoas, e nós temos que entender isso e valorizar o método de Deus, né? Paulo pediu também livros, sabe? Homem de Deus também tem vida monótona, solitária, tédio. Paulo ficava vendo as formiguinhas andando lá, né? Olha que lindo, a formiguinha. Não, ele tinha necessidade. E se sentia inútil, improdutivo nesse momento. E o filme, inclusive, o apóstolo Paulo mostra muito bem isso, né? Então, olha, eu preciso de livros, eu preciso de ler alguma coisa, traz os pergaminhos, né? E entender que nós somos todos carentes, que nós precisamos, o dia que a gente entender isso, que nós precisamos desesperadamente um do outro, né, dentro do nosso ministério, como isso valoriza e é precioso para as nossas vidas. Paulo também expressa decepções, e não é errado a gente expressar decepções. O que nós temos que saber expressar decepções é com pessoas certas, aquelas pessoas que Deus levanta, que são nossos amigos de fato, né? Ou é o nosso Lucas. Então, Paulo fala de Alexandre, como nós vimos. Às vezes, a gente guarda a situação dessa, com alguém que nos faz um grande mal, a gente guarda para dentro de nós. Mas o que eu entendo, esse texto nos mostra que a gente precisa confessar, não precisa falar para as pessoas certas, evidentemente, não chegar no púlpito da igreja e falar, olha, fulano me traiu, né? Em absoluto. Mas tem as pessoas certas que Deus levanta. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos somatizar. A gente vai ter doença por causa disso. E tem gente doente por causa disso. Então nós precisamos ter amigos que a gente possa expressar as nossas decepções. Frustração com a igreja. Sentindo sozinho. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Essa é uma situação assim que, talvez aos meus 70 anos, eu tenho sentido em algum momento. Agora, é algo que o inimigo tem muitas artimanhas. Na verdade, a gente, eu creio, nós não somos assim, frustrado em certos momentos totalmente com a igreja. Mas às vezes parece que a igreja nos frustra. O que esse texto está nos ensinando? Não oculte isso. Fale, converse. Veja, aí a graça de Deus vai fluir de alguma maneira. Quando a gente tem amigos, desejo que isso não aconteça com ninguém, mas é pouco improvável que vai acontecer. As pessoas humanas têm, às vezes, sentimento de abandono, de solidão. Sabe, às vezes pessoas que saem da igreja, por um motivo ou por outro, ou deixam de ir,
Sabe qual a maior decepção dessas pessoas? E eu tenho observado nesse tempo aí de ministério, é que ninguém foi procurá-la, ninguém foi visitá-la. E então elas se sentem mesmo, essas pessoas, abandonadas pela igreja. E a gente às vezes fala, nem adianta, e coisas desse tipo, né? Então, é bom tratar com essas pessoas, porque no momento que eu trato com essas pessoas, a graça de Deus vai fluir, alguma coisa vai acontecer. Bom, Paulo fala sobre provisões de Deus, como são as provisões de Deus, né? Ele diz que, mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. Quer dizer, Deus tinha um propósito na vida de Paulo, e o livrou da boca do leão. Essa boca do leão pode ser uma morte precoce, pode ser ele ser jogado lá na arena em Roma, ser comido pelos leões, embora como romano ele não poderia acontecer isso com ele, mas ele num certo momento sentiu que isso poderia ter acontecido. Então ele está dizendo que Deus desceu no buraco com ele, desceu naquele lugar úmido com ele. Ele precisava de amigos, mas a graça de Deus estava, porque se a graça de Deus não estivesse, ele poderia ter feito loucuras, poderia ter acontecido tantas coisas, mas Deus tinha um propósito para ele, e a graça de Deus vai nos atingir. Mas veja, essa graça, ela se fortalece na nossa fraqueza. O próprio Paulo ensina isso, né? Revestiu ele de forças, forças para escrever, forças para chamar, forças para se abrir. Veja, eu posso garantir para vocês que Deus nunca nos desampara e nunca vai nos desamparar. Sabe por quê? Eu tenho tanta certeza disso, porque alguém já sofreu no meu lugar e no teu lugar a força do desamparo, a força do desprezo. E esse foi Jesus na cruz. E por isso que Jesus no Getsemane sentia medo da morte, porque ele ia experimentar um momento como homem, tá? Porque ele era Deus. Como homem, aí a gente tem que ver a humanidade de Jesus, que ele ia estar separado de Deus por alguns momentos, porque ele estava carregando os pecados do mundo. Então, Jesus já pagou esse preço por nós, de nunca mais Deus nos desamparar. Ele foi desamparado no nosso lugar. A gente tem um certo medo, eu tenho assim, um certo medo, né? De desamparo. Assim, a gente sabe que na hora da morte da gente, nós vamos estar sozinhos, não adianta as pessoas estarem com a gente ao nosso redor, é aquele momento. Então, claro que isso, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo desse momento. Mas lembrando que Jesus, que ele desamparou o seu unigênito, para que nós da raça humana nunca mais sejamos desamparados. Isso é tremendo, irmãos. Essa fé nós temos que ter, né? E a graça opera nisso. Eu peguei de um livro que fala, o autor descreve esse momento de Jesus. Ele diz: na cruz, Jesus perdeu tudo o que ele possuía antes de bom. Consciência da presença de Deus e do amor do Pai. Toda a consciência física, mental e espiritual, de bem-estar e todo o gozo de Deus das coisas criadas, toda a alegria e consolo da amizade foram tirados dele. Veja, e é interessante que Jesus também foi abandonado pelos seus discípulos, né? Só estava João lá, naquele momento, né? E em seu lugar nada havia mais a não ser solidão, dor, uma consciência penosa da malícia e maldade humanas e o horror da mais completa escuridão espiritual. A dor física, embora grande, não passava de uma pequena parte da história. O maior sofrimento de Jesus era mental, espiritual, uma eternidade de agonia em 6 horas.
agonia tal que cada minuto era uma eternidade em si mesmo, como os que já sofreram mentalmente podem avaliar. Ele diz isso. Veja, esse preço que Jesus pagou foi muito alto. E a Bíblia nos fala sobre propiciação. Jesus não foi só expiação, ele foi nossa propiciação. Significa que ele recebeu sobre ele a ira divina. Então tem duas coisas que jamais vai nos atingir como filhos de Deus: a ira divina e o desamparo do Pai. Por causa de Jesus, ele levou sobre ele esse desamparo. Ele pagou esse preço por mim e por você. Então nós entendemos que aqui é que flui a graça de Deus. Eu, com 8, 9 anos de idade, eu fui abusado. E isso marcou muito minha vida. Não foi um fato que ficou se repetindo, mas marcou muito minha vida. Eu sempre perguntava para Deus: aonde o Senhor estava nesse momento? Eu era uma criança. Assim, algo que brotava dentro de mim, né? Quando vinha pensamento, quando vinha coisa. Isso são coisas assim que marcam a vida da gente. Então, a questão de 6 meses atrás, talvez nem isso, eu estava orando com essa irmã aí de Itu, que eu falei, a irmã Helena, e tinha mais uma outra irmã. Então ela disse assim, de repente ela começou a ter uma visão. Aí falou: olha, eu não sei por que eu estou tendo essa visão, mas eu vejo Jesus pegar uma criança de uns 8, 9 anos no colo e abraçar e acariciar o cabelo dele. E eu fui sentindo que eu era aquela pessoa. Eu fui entender que Jesus estava comigo naquele momento. Eu não sei por quê. Ele não pôde fazer alguma coisa. Talvez a gente entenda que ele não pôde fazer alguma coisa, mas ele estava lá no buraco comigo. E esse é Jesus. Sabe, foi uma resposta que eu precisava ouvir de Deus. Então, no seu pior momento, de alguma maneira, Deus está com você. Ele desce com você, Ele te assiste. E se você tiver assim necessidade de revelação disso, Ele dá, como eu tive necessidade, e Ele me deu isso. Então, o Salmo 91 diz: clama a mim, para nós clamarmos, e Ele vai responder, e andarei contigo no tempo de angústia. Quer dizer, a resposta de Deus pode não ser aquela no momento que nós queremos, mas Ele está andando conosco na nossa angústia, em todos os momentos. Isso é graça. Nós não podemos enxergar isso, mas nós podemos perceber, entender que alguns detalhes assim mostram que Ele está presente lá com a gente, porque Jesus nos deu essa condição. Então nós recebemos essa condição de Jesus. Paulo diz: o Senhor nos livrará de todo mal, das ciladas, né? Aqui, deixa eu ver, seria o verso 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. É interessante que Jesus ensina no Pai Nosso, livra-nos, não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, né? Livra-nos do mal. É alguma coisa que nós pedimos para Deus, e certamente Ele vai nos livrar de toda obra maligna. Eu queria dizer para os irmãos, eu estou jogando assim muito aberto, né, porque eu vejo quanto esse assunto é relevante para as nossas vidas. Eu, na minha vida, como professor da USP, pela misericórdia de Deus e pela graça, eu fui muito abençoado naquela universidade. Eu fiz uma carreira muito rápida, lá você é mestre, doutor, livre docente, adjunto e titular. Eu fiz essa carreira rápida por ajuda de um amigo, um orientador, que nós temos até livros juntos. E um dia fui almoçar com ele. Ele não é um cristão, mas é simpatizante de Jesus Cristo, né? Eu falo para ele da obra de Jesus, né? Mas ele assim não se entregou como a gente entende que deveria se entregar. Mas ele fala: eu amo esse Deus que você ama.
Às vezes eu coloco lá, paz de Cristo, ele me responde, a paz de Cristo, sabe? A gente percebe que ele tem uma sensibilidade. E esse homem foi um amigo que não é cristão, e é meu amigo hoje. É um amigo, assim, muito importante para a minha vida. Não fique, assim, selecionando os seus amigos. Sabe? Ele é muito, muito relevante. Assim, nós vamos almoçar juntos, às vezes, ele continua, ele está com 83, vai fazer 84 anos agora, está na PUC lá comigo também, foi professor da USP, foi diretor, foi diretor da FEA, Banco Central, um cara assim de uma carreira muito bonita. E um dia ele sentou, nós fomos almoçar junto, eu tinha recém entrado na USP, ele pegou aquele papel de pão que está na mesa do restaurante e ele planejou minha carreira. Eu falei, a hora que eu vi aquilo, eu falei, esse homem é louco. Mas ele foi uma provisão de Deus para a minha vida. Eu fui cumprindo exatamente, sem que eu me esforçasse, aquilo que ele profetizou sobre a minha vida. Eu vi a graça de Deus na vida dele. O primeiro livro que eu fiz com ele, e aí ficou mais fácil para me lançar na minha área, contabilidade, finanças, né? E dentro da USP, existe uma idolatria por professores que chegam ao ápice da carreira. Anteriormente, esse professor era chamado de catedrático, hoje ele é chamado de titular. Então, qual é o maior risco que você corre num processo como esse e que praticamente todo mundo cai? Adultério. A gente é assediado constantemente, assim como se fosse um ídolo mesmo, não é? Então, essa é uma fraqueza minha. E sendo fraco nessa área, eu vi como a graça do Senhor operou na minha vida. Em todos os momentos, como Deus me libertou dessa boca do leão. Houve um caso, e eu vou contar só esse, mas existiria outros, de uma mulher que ela era reitora de uma universidade, e ela me assediou de tal maneira, porque eu viajava muito, ia dar palestras pelo Brasil todo, e eu me sentia assim, fragilizado, sem forças para reagir. E a última vez do assédio, ela falou, olha, eu queria pedir perdão para você de uma coisa. Eu falei, o que você quer? Eu acho que o seu Deus me proibiu de eu tocar em você. Ele falou comigo. Não toque nele. Olha, irmãos, isso é graça. Como Abraão lá com Sara. Percebe? Isso não acontece só para Sara, para Abraão. Então, eu fiquei assim, sabe, eu tenho tantas experiências de ver a graça de Deus me livrando do mal. Quer dizer, tem ciladas, né, que a gente cai mesmo. Mas nessa área, Deus me guardou. Eu sentia, assim, todas as vezes que tinha uma mão forte impedindo. Aqui Paulo diz que a graça, né, me levará, guarda-me-á para o reino de Deus, me levará em segurança para o seu reino. Irmãos, quanto isso é precioso, essa palavrinha, né? Deus vai guardar cada um de nós, porque nós somos dele, somos comprados pelo sangue de Jesus, para nós entrarmos no reino, e entrarmos de cabeça erguida, né? Tem uma poesia do Manuel Bandeira, que uma irmãzinha até falou no dia do velório da sua mãe, que ele conta de um cara que era tão especial, e esse cara morreu, não é? E ele chegou no céu, bateu na porta e falou, entre. Pessoas como você não precisam pedir licença, entra direto. E ela citou isso em relação a Dona Ruth, a mãe do Haroldo, né? Eu entendo que assim vai acontecer com nós. Não precisamos bater na porta, né? Os portais eternos já foram abertos para a gente. E Deus vai nos levar até lá, vai nos guardar até lá. Como é precioso a gente ter essa certeza, né? Isso é muito bom a gente ter essa certeza. A promessa de Jesus, jamais te deixarei, jamais te desampararei. O Senhor é o meu pastor. Veja como isso é precioso. Eu acho
né, em João 10 diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Como é precioso isso, irmãos. Eu vejo que às vezes nós olhamos para o Salmo 23 e nós vemos assim como uma figura bonita, mas nós não entramos no âmago do que Deus quis dizer. Eu lembro lá nos Estados Unidos um testemunho assim, antigo, né? Coisa antiga, mas que marcou bem a minha vida. De uma senhora que frequentava uma igreja, a senhora estava passando dificuldades, a igreja ajudava, levava alimento para ela, né? E um dia chegaram para o pastor e disseram: pastor, essa senhora, nós estamos ajudando, não tem problema, mas ela tem um filho, e o filho, pelo que eu sei, está muito bem de vida, ele mora na Austrália. Então o pastor ficou indignado e foi lá com a mulher e começou a conversar com ela. Ela falou: e seu filho? Ai, pastor, meu filho é uma maravilha, ele me manda carta a todos os momentos, eu não posso visitá-lo, ele também não pode sair nesse momento, mas ele me ama, ele faz declarações de amor para mim, e falou tão bem do filho dela. Aí ela falou: sabe, pastor, ele me manda todos os meses um conjunto de figurinhas. Aí o pastor falou: irmã, deixa eu ver essas figurinhas. Então ela trouxe umas caixas de sapatos assim grandes, cheias dessas figurinhas, e era dinheiro australiano que o filho mandava para ela. E ela não sabia, achava que eram figurinhas. Então, muitas vezes, nós olhamos para o Salmo 23 como se fossem figurinhas, né? A gente olha lá o pastor, a ovelha, assim, bonitinha, né? Mas não é para a gente olhar como figurinha. Aquilo é realidade para nós, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra diz que Ele nos guia pelo caminho da justiça. Olha que coisa maravilhosa. A gente crê nessa verdade, sabe? Em momento nenhum nós vamos entrar numa trilha aí diferente. O caminho da justiça, né? Ele diz que Ele prepara um banquete perante nós na presença dos nossos inimigos. Você acha que esse banquete vai ser no céu ou vai ser agora? Agora, no céu nós não vamos ter inimigo. O banquete é para hoje. Nós podemos experimentar esse banquete. Se a gente não olhar isso como uma imagem bonita, né? O pastor cuidando das ovelhinhas, tá uma coisa tão bonitinha. Então, eu vejo assim essas promessas que a palavra nos dá, né? O porteiro abre a porta e chama pelo nome as suas ovelhas, tira para fora e vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Olha, irmãos, para esse caminho do reino eterno, Jesus está na nossa frente, a palavra está dizendo, como pastor, nos conduzindo para lá. E nós conhecemos a voz, Ele nos chama pelo nome. Então, como é precioso a gente usufruir dessa graça que nós alcançamos na cruz através de Jesus. Amém, queridos? Vamos fechar um pouquinho nossos olhos para a gente orar um momento. Aleluia. Eu gostaria que antes de orar você estivesse pensando em amigos. Talvez você não tenha entendido, mas tem pessoas que Deus tem levantado ao teu lado, que é provisão dele para a tua vida. Talvez a gente não está entendendo bem essas coisas. Como eu disse, eu tenho certeza que você tem um Lucas, que talvez você tenha pessoas que decepcionaram no passado, mas hoje elas estão prontas para estar com você. Perdoa, desconsidera, como Marcos. Esse homem escreveu o Evangelho. Veja que pessoa preciosa. E por um certo momento, ele foi assim meio que desprezado. Então, às vezes Deus tem tirado um Tito da sua vida e tem levado para um outro lugar. Pensa em abençoar essa vida. Pensa em confessar para Ele que Ele foi um Tito para você.
Nós precisamos, veja Paulo, ele se consolou quando viu Tito, e quando a igreja mandou o recado para ele: nós estamos com saudade de você, Paulo. Você está fazendo falta aqui no nosso meio. Isso encheu o homem de vida. Como é bom a gente valorizar pessoas que são tão preciosas para a gente. Então, o meu desafio é que você enumere essas pessoas, para depois, num certo momento, talvez ela possa estar aqui dentro, mas não importa. E que você não perdesse de vista que nós precisamos de amigos, e a provisão de Deus flui na vida desses amigos, que Deus levanta. Os meus amigos não fui eu quem escolhi, foi Ele que escolheu para mim. Ele que aproximou de mim vidas preciosas que eu tenho hoje. E o que seria a minha vida sem esses irmãos? Pai, nós te agradecemos por essa palavra de Paulo, principalmente essa última palavra, mas de todas que nós lemos, mas essa palavra que nos ensina que como nós temos carência, como nós temos necessidade, e como é bom a gente confessar isso, como é bom a gente procurar irmãos como Paulo procurou Timóteo, como é bom confessar situações que nos afligem, como Paulo confessou, não escondeu nada. Talvez ele soubesse que essas palavras fossem um dia cair na igreja, e ele poderia pensar: por que eu vou passar essa minha fraqueza, essa minha decepção para a igreja? Mas em momento algum ele hesitou, e hoje nós somos muito agradecidos por isso. Que o Senhor nos ajude, a Deus Pai, em nome de Jesus, a termos assim, revelação de pessoas certas que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Quão preciosas são essas pessoas. Oh Deus, que o Senhor esteja mostrando claramente para nós nesse momento, para que nós não sejamos omissos. Que o Senhor esteja nos perdoando coisas que nós suportamos dentro de nós, que às vezes tiram o sono, porque a gente não quer falar com o irmão que o Senhor colocou com esse propósito. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa área, a entender como a sua graça flui, como a sua graça opera nas nossas vidas, como o Senhor é fiel nas tuas promessas, por causa do sangue derramado na cruz, por causa da aliança que Jesus fez conosco. Nós te bendizemos por isso, Senhor, e agradecemos que nós possamos ser muito agradecidos, porque realmente a graça é real, ela existe, ela é verdadeira. A gente tem experimentado em alguns momentos, em outros momentos que ela opera, nós nem sabemos, mas um dia saberemos quanto o Senhor esteve presente lá no buraco, na luta com a gente. O Senhor estava de braço dado lá com a gente, por uma razão que nós não conseguimos entender. O Senhor não nos livrou daquele momento, porque talvez fosse necessário passarmos por aquilo, mas o Senhor estava lá junto. O Senhor desce na masmorra úmida, o Senhor desce no buraco que nós fomos, lá no fundo do poço. O Senhor desce com a gente, o Senhor está junto, e nós temos aqui uma gratidão enorme para dar para Ti, Senhor, nessa hora, por aprender com a Tua palavra, com os exemplos desses irmãos, como o Senhor opera nas nossas vidas, como o Senhor estivesse a cada dia revelando esses mistérios que ficaram por séculos ocultos, e hoje o Senhor já está dando em Jesus Cristo, e muito mais que isso, nós que somos filhos, discípulos, e entendemos que nós somos carne e osso. Nós temos o Senhor, mas entendemos que somos carne e osso, e como carne e osso nós precisamos de irmãos, amigos preciosos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.